canal Poder da Natureza. Meu nome é Juliana Bernardo, eu sou terapeuta, naturopata e consteladora familiar. E hoje eu vou dar a vocês uma introdução sobre o que é aromaterapia, o que é aromaterapia vibracional, para que nas próximas semanas a gente inicie uma jornada de autocura e transformação utilizando 7 óleos essenciais. Então, para começar, o que é aromaterapia? A aromaterapia é um sistema terapêutico que se utiliza dos óleos essenciais. Óleos essenciais que normalmente a gente compra nesses vidrinhos de 5, 10 ou 15 ml são substâncias super concentradas das plantas. Elas são formadas pelas moléculas aromáticas. Então, quando você cheira, por exemplo, uma hortelã, um alecrim, um manjericão, aquele aroma, aquele perfume que você sente se deve ao óleo essencial, porque eles são extremamente voláteis. Então, se você abrir um vidrinho desses, por exemplo, rapidamente ele vai evaporar. Por isso, quando você usa, é importante sempre fechar e guardar em ambientes fora da luz, de contato com a luz. Então, a aromaterapia, ela utiliza esses olhinhos em massagem, em banhos, escaldapés, o uso tópico em regiões doloridas, não só como massagem corporal total, mas em regiões que estão precisando relaxar os músculos, que estão com alguma inflamação. Dessa maneira, os óleos caem na corrente sanguínea e possuem ação sistêmica. Outro uso que a gente faz dos óleos essenciais é por inalação. Então a gente pode utilizar em colares como esse, que são colares aromáticos, você pinga uma gotinha e esse óleo essencial vai evaporando, entrando pelas narinas e caindo diretamente no sistema límbico. Então, em 3 segundos, uma gotinha de óleo essencial dessas tem ação no nosso cérebro. Esse uso por inalação, ele é principalmente para fins emocionais. Então, para depressão, ansiedade, pânico, para aumentar a disposição, foco, concentração, memória, a gente utiliza por inalação. A inalação também pode ser feita através de aparelhos como esse, que são os difusores ambientais. A gente coloca água aqui dentro, pinga algumas gotinhas, liga na tomada e esse óleo essencial vai ficar volatizando por 1, 2 até 4 horas, de acordo com a recomendação para o seu caso, de acordo com aquilo que você estiver trabalhando. Para a jornada de autocura e transformação que eu vou propor nas próximas semanas, a gente vai utilizar principalmente os óleos essenciais por inalação. Então, tanto no colar quanto no aromatizador ambiental, no difusor ambiental. Além disso, para potencializar o uso, eu sugiro, e vou falar especificamente nos próximos vídeos, que você utilize também via transdermal, via tópica. Então, eu vou ensinar direitinho a diluição em um óleo vegetal, pode ser óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de amêndoas, óleo de coco, aquele que você tiver disponível. E a gente vai utilizar em determinadas partes do corpo para que trate aquilo a que a gente se propõe. Então, assim, quando a gente fala de aromaterapia, são esses usos com o objetivo de tratar tanto doenças físicas quanto psicológicas. Quando eu me refiro aqui à aromaterapia vibracional ou então aromaterapia quântica, que é um termo registrado pelo Dr. Daniel Pignuel e que foi um dos primeiros a abordar essas questões vibracionais trazidas pelos óleos essenciais e deixar registrado na literatura, a gente está se referindo a uma ação em outros corpos, que não só o corpo físico. Então a gente vai ter ações no plano emocional, no plano mental, digamos que de maneira geral no nosso espiritual, que nada mais é do que a nossa energia.
Porque nós somos seres energéticos. Se a gente for pensar que nós somos constituídos por órgãos, que são constituídos por tecidos, que são constituídos por células, que se resumem a moléculas, átomos, e esses átomos são subdivididos em partículas subatômicas, né, que seriam os prótons, elétrons, nêutrons, e quando a gente se aprofunda ainda mais, boa parte de nós é energia. E essa energia, ela se manifesta em diversas frequências, mais densas, que seria a matéria, o nosso corpo físico, e mais sutis, que seriam os outros corpos que não são visualizados pelos nossos olhos físicos, né? Mas que podem ser acessados por pessoas que desenvolveram mais a sensibilidade, aquilo que a gente chama de terceiro olho, a clarividência. Então, a aromaterapia vibracional, ela vai agir nessa nossa frequência. Porque cada um dos óleos, eles possuem frequências específicas. O óleo essencial de rosas, por exemplo, que é o de maior frequência, ele tem cerca de 320 MHz de frequência. Outros óleos, como por exemplo, olíbano, mirra, que são muito relacionados com essa questão mais espiritual, da transcendência, tem também essas frequências bastante elevadas. Quando os óleos agem mais no sistema físico, eles vão tendo a frequência menos elevada. Mesmo assim, a maioria deles tem uma frequência muito mais elevada do que a nossa. E nós temos uma frequência na qual nós manifestamos equilíbrio, saúde, em que o nosso corpo funciona de maneira ótima. Abaixo dessa frequência, a gente começa a manifestar doenças, como por exemplo a gripe. Se a nossa frequência cai ainda mais, a gente manifesta candidíase. Se essa frequência vai caindo de maneira mais brusca, surge um ambiente favorável ao crescimento de células cancerígenas, até uma frequência mínima, em torno de 25 Hz, que é quando uma pessoa está prestes a partir, a morrer. Então, os óleos essenciais, eles possuem uma característica maravilhosa, que é a de, em contato com eles transmitem parte da energia deles para nós, e a nossa frequência é imediatamente elevada. Dessa maneira, a gente consegue trabalhar sentimentos, padrões de comportamento, fazer uma limpeza energética e assim por diante. Então tá bom, Juliana, o que a gente vai trabalhar nessas próximas semanas? Então, na primeira semana, a gente vai trabalhar a questão da limpeza energética. E para isso a gente vai utilizar o óleo essencial de capim-limão. Depois, na segunda semana, a gente vai trabalhar a mãe, a nossa mãe interna, a nossa relação com a mãe externa e curar as feridas dessa relação. E para isso a gente vai utilizar o óleo essencial de Ylang Ylang. Na terceira semana, a gente vai trabalhar a questão do pai, a questão da autoridade, a questão do amor, da ausência paterna. E para isso a gente vai utilizar o óleo essencial de olíbano. Na quarta semana, a gente vai trabalhar as nossas raízes mais profundas, os nossos ancestrais, e trazer a força que eles têm para nos doar e que nos fortalecem para viver no dia a dia. E para isso, o óleo essencial escolhido foi o vetiver. Na quinta semana, eu vou ensinar para vocês a como elevar a autoestima, a trabalhar a aceitação, o amor próprio. E para isso, o óleo essencial utilizado vai ser o de copaíba, né? Que é aqui da nossa floresta amazônica. Ele é um óleo muito potente e maravilhoso para essa transformação pessoal. O penúltimo óleo é o óleo essencial de orégano, que, tirando o cheirinho de pizza, ele é maravilhoso tanto para questões físicas
como por exemplo, como antibiótico, antifúngico, controle de viroses, mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar o empoderamento que ele nos dá para que a gente se livre de relações tóxicas. E aí eu vou dar algumas receitinhas, acrescentando outros óleos essenciais, para quando essas relações tóxicas são especialmente relações amorosas. Por último, o óleo essencial que a gente escolheu aqui foi o óleo essencial de laranja doce, laranja lima, que vai trabalhar a questão da abundância, do ir para a vida com alegria, com leveza, com criatividade. Então são esses os 7 óleos essenciais que eu sugiro que você vá preparando para iniciar a nossa jornada na próxima semana. Além disso, lembrar de comprar um óleo base, que pode ser qualquer óleo vegetal, e os vidrinhos para armazenar esses óleos. Eu vou dar as receitinhas, o tempo de uso, a quantidade, tudo certinho nos próximos vídeos. Então, me aguarde, vá preparando esse material e a gente se vê na próxima semana. Eu vou colocar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, um link, caso você não tenha esses óleos em casa e queira comprar esses óleos da melhor fornecedora de óleos essenciais, que é a doTERRA, e que possui os óleos essenciais mais puros, de grau terapêutico comprovado, com certificação em diversos testes laboratoriais. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero você na próxima semana e a gente vai falar um pouquinho de cada um desses óleos, da transformação que eles podem trazer para a sua vida. Namastê, até mais, um abraço.